Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo imperial, entre os quais se incluem Sêneca, Musônio Rufo e Marco Aurélio, nasceu no ano 55 em Hierápolis, na Frígia, e morreu por volta de 135 em Nicópolis, antiga cidade localizada na entrada do Golfo Ambraciano, no Épiro. Filho de uma serva, recebeu um nome que era comumente dado a servos na antiguidade e que significa adquirido. Seu senhor, Epafrodito, foi secretário imperial de Nero e Domiciano. Chegando a Roma, Epicteto passou a frequentar a escola de Musônio Rufo. Tornando-se liberto, lecionou na Cidade Eterna, onde viveu de forma absolutamente despojada. Entre 89 e 94, quando Epicteto já era um filósofo reconhecido, Domiciano expulsou de Roma todos os filósofos. Epicteto se retirou então para Nicópolis, onde abriu sua escola de filosofia, que logo se tornou renomada. Tinha saúde fraca e era manco. Já em idade avançada, adotou um menino que iria ser abandonado pelo pai. Como Sócrates, nada escreveu. Seu pensamento nos chegou através de seu aluno Lúcio Flávio Arriano Xenofonte, cidadão romano de origem grega, que compilou, possivelmente com auxílio da taquigrafia, suas aulas em 8 livros, as diatribes de Epicteto, dos quais 4 sobrevivem, e constituiu o Encheiridion, uma síntese das ideias de Epicteto. Contemporâneo de Plutarco e Tácito, Epicteto foi influente já em seu tempo, tendo tido como amigo o imperador Adriano. O imperador e filósofo Marco Aurélio Antonino foi um grande admirador e seguidor de seu pensamento. Aulo Gélio e Luciano o elogiaram. Galeno escreveu um tratado em sua defesa, hoje perdido. Sua influência se difundiu na modernidade, tendo sido determinante para a constituição do neo-estoicismo através de Justus Lipsius e Guillaume de Vair. O Encheiridion, ou Manual de Epicteto. O Encheiridion, termo que em grego significa adaga, punhal, arma portátil ou livro portátil, manual, foi composto por Arriano, tomando por base suas compilações das aulas de Epicteto, consistindo em um conjunto de apotegmas, para que o seguidor do estoicismo tenha sempre ao alcance da mão os princípios para enfrentar as dificuldades da vida e vencê-las. Foi o Encheiridion que tornou célebre o nome de Epicteto. O Manual de Epicteto. 1. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa. Em suma, tudo quanto seja a ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos. Em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas, de outrem. Lembra então que, se pensares livres as coisas escravas por natureza e tuas as de outrem, tu te farás entraves, tu te afligirás, tu te inquietarás, censurarás tanto os deuses como os homens. Mas se pensares teu unicamente o que é teu, e o que é de outrem como é de outrem, ninguém jamais te constrangerá, ninguém te fará obstáculos, não censurarás ninguém, nem acusarás quem quer que seja, de modo algum agirás constrangido, ninguém te causará dano, não terás inimigos, pois não serás persuadido em relação a nada nocivo. Então, almejando coisas de tamanha importância, lembra que é preciso que não te empenhes de modo comedido, mas que abandones completamente algumas coisas e, por ora, deixes outras para depois. Mas se quiseres aquelas coisas e também ter cargos e ser rico, talvez não obtenhas estas 2 últimas, por também buscar as primeiras, e absolutamente não atingirás aquelas coisas por meio das quais unicamente resultam a liberdade e a felicidade. Então, pratica dizer prontamente a toda a representação bruta: és representação, e de modo algum o que se afigura. Em seguida, examina-a e testa-a com essas mesmas regras que possuis, em primeiro lugar, e principalmente se é sobre coisas que são,
encargos nossos ou não. E caso esteja entre as coisas que não sejam encargos nossos, tenha à mão que nada é para mim. 2. Lembra que o propósito do desejo é obter o que se deseja. O propósito da repulsa é não se deparar com o que se evita. Quem falha no desejo é não afortunado. Quem se depara com o que evita é desafortunado. Caso, entre as coisas que são teus encargos, somente rejeites as contrárias à natureza, não te depararás com nenhuma coisa que evitas. Caso rejeites a doença, a morte ou a pobreza, serás desafortunado. Então retira a repulsa de todas as coisas que não sejam encargos nossos e transfere-a para as coisas que, sendo encargos nossos, são contrárias à natureza. Por ora, suspende por completo o desejo, pois se desejares alguma das coisas que não sejam encargos nossos, necessariamente não serás afortunado. Das coisas que são encargos nossos, todas quantas seria belo desejar, nenhuma está ao teu alcance ainda. Assim, faz uso somente do impulso e do refreamento, sem excesso, com reserva e sem constrangimento. 3. Sobre cada uma das coisas que seduzem, tanto as que se prestam ao uso quanto as que são amadas, lembra de dizer de que qualidade ela é, começando a partir das menores coisas. Caso ames um vaso de argila, diz que eu amo um vaso de argila, pois se ele se quebrar, não te inquietarás. Quando beijar externamente teu filho ou tua mulher, diz que beijas um ser humano, pois se morrerem, não te inquietarás. 4. Quando estiveres prestes a empreender alguma ação, recorda-te de que qualidade ela é. Se fores aos banhos, considera o que acontece na sala de banho. Pessoas que espirram água, empurram, insultam, roubam. Empreenderás a ação com mais segurança se assim disseres prontamente: quero banhar-me e manter a minha escolha segundo a natureza. E do mesmo modo, para cada ação. Pois se houver algum entrave ao banho, terás à mão que eu não queria unicamente banhar-me, mas também manter minha escolha segundo a natureza, e não a manterei se me irritar com os acontecimentos. 5a. As coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim, mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando se nos apresentarem entraves, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, jamais consideremos outra coisa a causa, senão nós mesmos, isto é, as nossas próprias opiniões. 5b. É a ação de quem não se educou acusar os outros pelas coisas que ele próprio faz erroneamente. De quem começou a se educar, acusar a si próprio. De quem já se educou, não acusar os outros nem a si próprio. 6. Não te exaltes por nenhuma vantagem de outrem. Se um cavalo dissesse, exaltando-se, sou belo, isso seria tolerável. Mas quando tu, exaltando-te, disseres, possuo um belo cavalo, sabe que te exaltas pelo bem do cavalo. Então, o que é teu? O uso das representações. Desse modo, quando utilizares as representações segundo a natureza, aí então te exalta, pois nesse momento te exaltarás por um bem que depende de ti. 7. Em uma viagem marítima, se saíres para fazer provisão de água quando o navio estiver ancorado, poderás também pegar uma conchinha e um peixinho pelo caminho. Mas é preciso que mantenhas o pensamento fixo sobre o navio, voltando-te continuamente. Que jamais o piloto te chame. E se te chamar, abandona tudo para que não sejas lançado ao navio, amarrado como as ovelhas. Assim também é na vida. Não será um obstáculo se ela te der, ao invés de uma conchinha e um peixinho, uma mulherzinha e um filhinho. Mas se o capitão te chamar, corre para o navio, abandonando tudo, sem te voltares para trás.
E se fores velho, nunca te afastes muito do navio, para que um dia, quando o piloto te chamar, não fiques para trás. 8. Não busques que os acontecimentos aconteçam como queres, mas quere que aconteçam como acontecem, e tua vida terá um curso sereno. 9. A doença é entrave para o corpo, mas não para a escolha, se ela não quiser. Claudicar é entrave para as pernas, mas não para a escolha. Diz isso para cada uma das coisas que sucedem contigo, e descobrirás que o entrave é próprio de outra coisa e não teu. 10. Quanto a cada uma das coisas que sucedem contigo, lembra, voltando a atenção para ti mesmo, de buscar alguma capacidade que sirva para cada uma delas. Caso vires um belo homem ou uma bela mulher, descobrirás para isso a capacidade do autodomínio. Caso uma tarefa extenuante se apresente, descobrirás a perseverança. Caso a injúria, a paciência. Habituando-te desse modo, as representações não te arrebatarão. 11. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem, do mesmo modo dos que se instalam em uma hospedaria. 12. Se queres progredir, abandona pensamentos como estes. Se eu descuidar dos meus negócios, não terei o que comer. Se eu não punir o servo, ele se tornará inútil. Pois é melhor morrer de fome, sem aflição e sem medo, que viver inquieto na opulência. É melhor ser mau o servo que tu infeliz. Começa a partir das menores coisas. Derrama-se um pouco de azeite, é roubado um pouco de vinho. Diz, por esse preço é vendida a ausência de sofrimento. Esse é o preço da tranquilidade. Nada vem de graça. Quando chamares o servo, pondera que é possível que ele não venha, ou se vier que ele não faça o que queres. Mas a posição dele não é tão boa para que dele dependa a tua tranquilidade. 13. Se queres progredir, conforma-te em parecer insensato e tolo quanto às coisas exteriores. Não pretendas parecer saber coisa alguma. E caso pareceres ser alguém para alguns, desconfia de ti mesmo, pois sabe que não é fácil guardar a tua escolha, mantendo-a segundo a natureza e as coisas exteriores, mas necessariamente quem cuida de uma descuida da outra. 14a. Se quiseres que teus filhos, tua mulher e teus 19 amigos vivam para sempre, és tolo, pois queres que as coisas que não são teus encargos sejam encargos teus, como também que as coisas de outrem sejam tuas. Do mesmo modo, se quiseres que o servo não cometa faltas, és insensato, pois queres que o vício não seja o vício, mas outra coisa. Mas se quiseres não falhar em teus desejos, isso tu podes, então exercita o que tu podes. 14b. O Senhor de cada um é quem possui o poder de conservar ou afastar as coisas desejadas ou não desejadas por cada um. Então, quem quer que deseje ser livre, nem queira, nem evite o que dependa de outros. Senão, necessariamente será escravo. 15. Lembra que é preciso que te comportes como em um banquete. Uma iguaria que está sendo servida chega a ti? Estendendo a mão, toma a tua parte disciplinadamente. Passa ao largo, não a persigas. Ainda não chegou? Não projetes o desejo, mas espera até que venha a ti. Do mesmo modo em relação aos teus filhos, à tua mulher, aos cargos, à riqueza,
e um dia serás um valoroso conviva dos deuses. Porém, se não tomares as coisas mesmo quando sejam colocadas diante de ti, mas as desdenhares, nesse momento não somente serás um conviva dos deuses, mas governarás com eles. Dessa maneira, Diógenes, Heráclito e seus semelhantes foram, por mérito, divinos, e assim foram chamados. 16. Quando vires alguém aflito, chorando pela ausência do filho ou pela perda de suas coisas, toma cuidado para que a representação de que ele esteja envolto em males externos não te arrebate, mas tem prontamente a mão que não é o acontecimento que o oprime, pois este não oprime outro, mas sim a opinião sobre. No entanto, não hesites em vir-te solidarizar-te com ele com tuas palavras e, caso caiba, em lamentar-te junto. Mas toma cuidado para também não gemeres por dentro. 17. Lembra que és um ator de uma peça teatral, tal como o quer o autor. Se ele a quiser breve, breve será. Se ele a quiser longa, longa será. Se ele quiser que interpretes o papel de mendigo, é para que interpretes esse papel com talento. Se de coxo, de magistrado, de homem comum. Pois isto é teu, interpretar belamente o papel que te é dado, mas escolhê-lo cabe a outro. 18. Quando um corvo crocitar maus auspícios, que a representação não te arrebate, mas prontamente efetua a distinção e diz: isso nada significa para mim, mas ou ao meu pequenino corpo, ou às minhas pequeninas coisas, ou à minha reputaçãozinha, ou aos meus filhos, ou à minha mulher. Se eu quiser, todas as coisas significam bons auspícios para mim, pois se alguma dessas coisas ocorrer, beneficiar-me delas depende de mim. 19a. Pode ser invencível se não te engajares em lutas nas quais vencer não depende de ti. 19b. Ao veres alguém preferido em honras, ou muito poderoso, ou mais estimado, presta atenção para que jamais creias, arrebatado pela representação, que ele seja feliz. Pois se a essência do bem está nas coisas que são encargos nossos, não haverá espaço nem para a inveja, nem para o ciúme. Tu mesmo não irás querer ser nem general, nem prítane ou cônsul, mas homem livre. E o único caminho para isso é desprezar o que não é encargo nosso. 20. Lembra que não é insolente quem ofende ou agride, mas sim a opinião segundo a qual ele é insolente. Então, quando alguém te provocar, sabe que é o teu juízo que te provocou. Portanto, em primeiro lugar, tenta não ser arrebatado pela representação. Uma vez que ganhares tempo e prazo, mais facilmente serás senhor de ti mesmo. 21. Que estejam diante dos teus olhos, a cada dia, a morte, o exílio e todas as coisas que se afiguram terríveis, sobretudo a morte. Assim, jamais ponderarás coisas abjetas, nem aspirarás a coisa alguma excessivamente. 22. Se aspiras à filosofia, prepara-te, a partir de agora, para quando te ridicularizarem, para quando rirem de ti, para quando indagarem. Subitamente ele nos volta filósofo. E, de onde vem essa gravidade no olhar? Não adquiras tal gravidade no olhar, mas, como quem é designado a esse posto pela divindade, agarra-te às coisas que se afiguram as melhores para ti. Lembra que, se te prenderes a essas mesmas coisas, os que primeiro rirem de ti, depois te admirarão. Mas se te deixares vencer por eles, receberás as risadas em dobro. 23. Se alguma vez te voltares para as coisas exteriores por desejares agradar alguém, sabe que perdeste o rumo. Basta que sejas filósofo em todas as circunstâncias. Mas, se desejares também parecer, exibe-te para ti mesmo. Será o suficiente. 24. Que estes raciocínios não te oprimam. Viverei sem ser honrado e ninguém serei em parte alguma. Pois se a falta de honra é um mal,
Como o é, não se pode ficar em mau estado por causa de outro, não mais do que em situação vergonhosa. É ação tua obter um cargo público ou ser convidado para um banquete? De modo algum. Como então é ser desonrado? Como também não serás ninguém, se é preciso que sejas alguém unicamente em relação às coisas sob teu encargo, coisas nas quais pode ser do mais alto valor. Mas teus amigos ficarão desamparados? Desamparados? Dizes isso em relação a quê? Não terão de ti uns trocados, nem os farás cidadãos de Roma? Quem te disse que essas coisas estão sob teu encargo e não são ações de outrem? Quem é capaz de dar a outro o que ele mesmo não possui? Obtém posses, diz, para que também nós as tenhamos. Se eu puder obter posses mantendo-me digno, leal e magnânimo, indicai-me o caminho e eu as obterei. Mas se credes digno que eu perca meus bens, os que me são próprios, para que conserveis coisas que não são bens, atentai como sois iníquos e ignorantes. O que desejais mais, dinheiro ou um amigo leal e digno? Ajudai-me sobretudo nisso, e não creiais ter valor que eu faça coisas pelas quais rejeitaria o que é propriamente meu. Mas a pátria, diz, no que depender de mim, estará desamparada. Pelo contrário, pois de que tipo seria esse amparo? Não terá por teu intermédio pórticos nem banhos públicos? E daí? Pois não há sandálias por intermédio do ferreiro, nem armas por intermédio do sapateiro. Mas basta que cada um cumpra a ação que lhes é própria. Se forneceres outro cidadão leal e digno em nada a beneficiarias? Sim. Então tu mesmo não serias inútil à pátria. Que lugar? Diz. Terei na cidade? O que te for possível, mantendo-te ao mesmo tempo leal e digno. Mas se, desejando beneficiar a cidade, rejeitares essas qualidades, que benefício serias para tornando-te indigno e desleal? 25. Se alguém receber maiores honras do que tu em um banquete, em uma saudação ou ao ser acolhido no conselho, e se essas coisas forem um bem, é preciso alegrar-te por ele as ter obtido. Mas se forem males, não sofras porque não as obtiveste. Lembra que não podes, se não agires para obter coisas que não são encargos nossos, merecer uma parte igual. Pois como quem não vai periodicamente à porta de alguém pode obter o mesmo que quem vai? Quem acompanha, o mesmo que quem não acompanha. Quem elogia, o mesmo que quem não elogia. Serias injusto e insaciável se, não pagando o preço pelo qual aquelas coisas são vendidas, desejasses obtê-las gratuitamente. Por quanto é vendida uma alface? Que custe um óbolo. Então quem dispensa o óbolo toma a alface, e tu, que não o dispensaste, não a tomas. Não penses ter menos do que quem a tomou, pois do mesmo modo que ele possui a alface, tu possuis o óbolo que não entregaste. Assim também é neste caso. Não foste convidado para o banquete de alguém, pois não deste ao anfitrião a quantia pela qual ele vende a refeição. Ele a vende por elogios, por obséquios. Se te é vantajoso, paga o preço pelo qual ela é vendida. Mas se queres não pagar por ela e obtê-la, és insaciável e estúpido. Então nada tens no lugar do repasto? Com certeza, não terás que elogiar quem não queres, nem aturar os que estão diante da porta dele. 26. Aprende-se o propósito da natureza a partir do que não discordamos uns dos outros. Por exemplo, quando o servo de outrem quebra um copo, tem-se prontamente à mão que isso acontece. Então, se o teu copo se quebrar, sabe que é preciso que hajas tal como quando o copo de outro se quebra. Do mesmo modo, transfere isso também para as coisas mais importantes. Morre o filho ou a mulher de outro. Não há quem não diga, é humano. Mas quando morre o próprio, disse prontamente, ó desafortunado que sou. É preciso que lembremos como nos sentimos quando ouvimos a mesma coisa acerca dos outros. 27. Do mesmo modo que um alvo não é fixado para não ser atingido,
assim também a natureza do mal não existe no cosmos. 28. Se alguém entregasse teu corpo a quem chegasse, tu te irritarias. E por que entregas teu pensamento a quem quer que apareça, para que, se ele te insultar, teu pensamento se inquiete e se confunda? Não te envergonhas por isso? 29. A respeito de cada ação, examina o que a antecede e o que a sucede, e então a empreende. Senão, primeiro te entusiasmarás, e por não teres ponderado sobre as consequências, depois, quando estas se mostrarem vergonhosas, desistirás. Queres vencer os Jogos Olímpicos? Também eu, pelos deuses, pois é uma coisa bela. Mas examina o que antecede e o que segue, e então empreende a ação. É preciso ser disciplinado, submeter-se a regime alimentar, abster-se de guloseimas, exercitar-se obrigatoriamente na hora determinada, tanto no calor como no frio. Não beber água gelada nem vinho, mesmo que ocasionalmente. Em suma, confiar-se ao treinador como ao médico. Depois, lançar-se à luta e, por vezes, machucar as mãos, torcer o tornozelo e engolir muita areia. Às vezes, tanto ser fustigado quanto, depois de tudo isso, ser vencido. Tendo examinado essas coisas, caso ainda queiras, torna-te atleta. Se não, do mesmo modo que as crianças se comportam, ora elas brincam de lutador, ora de gladiador, ora tocam trombetas, depois encenam uma tragédia. Também tu serás ora atleta, ora gladiador, depois orador, em seguida filósofo, mas nada com tua alma toda. Como um macaco, imitarás tudo o que vires. Uma coisa após a outra te agradará, pois nada empreenderás após exame e investigação, mas ao acaso e sem ardor. Alguns, ao contemplarem e ouvirem um filósofo, um desses que falam bem como Sócrates, e de fato, quem é capaz de falar como ele, querem também eles próprios ser filósofos. Homem, examina primeiro de que qualidade é a coisa, depois observa a tua própria natureza para saber se a podes suportar. Desejas ser pentatleta ou lutador? Olha teus braços e coxas. Observa teus flancos, pois cada um nasceu para uma coisa. Crês que podes comer do mesmo modo, beber do mesmo modo, ter regras e falta de humor semelhantes? É preciso que faças vigílias, que suportes fadigas, que te afastes da tua família, que sejas desprezado pelos servos, que todos riam de ti, que tenhas a menor parte em tudo, nas honras, nos cargos públicos, nos tribunais, em todo tipo de assunto de pequena monta. Examina essas coisas se queres receber, em troca delas, a ausência de sofrimento, a liberdade e a tranquilidade. Caso contrário, não te envolvas. Não sejas, como as crianças, agora filósofo, depois cobrador de impostos, em seguida orador, depois procurador de César. Essas coisas não combinam. É preciso que sejas um homem, bom ou mau. É preciso que cultives a tua própria faculdade diretriz, ou as coisas exteriores. É preciso que assumas ou a arte acerca das coisas interiores ou acerca das exteriores. Isto é, que assumas ou o posto de filósofo ou o de homem comum. 30. As ações convenientes são, em geral, medidas pelas relações. É teu pai? Isso implica que cuides dele, que cedas em tudo, que o toleres quando te insulta, quando te bate. Mas ele é um mau pai? De modo algum, pela natureza, estás unido a um bom pai, mas a um pai. Irmão é injusto. Mantenha o teu próprio posto em relação a ele. Não examines o que ele faz, mas o que te é dado fazer, e a tua escolha estará segundo a natureza. Pois se não quiseres, outro não te causará dano, mas sofrerás dano quando supuseres ter sofrido dano. Deste modo, então, descobrirás as ações convenientes para com o vizinho, para com o cidadão, para com o general, se te habituares a considerar as relações. 31. Quanto à piedade em relação aos deuses, sabe que o mais importante é o seguinte: que possuas juízos corretos sobre eles,
que eles existem e governam todas as coisas de modo belo e justo, e que te disponhas a obedecê-los e a aceitar todos os acontecimentos, seguindo-os voluntariamente como realizações da mais elevada inteligência. Assim, não censurarás jamais os deuses, nem os acusarás de terem te esquecido. Mas isso só é possível se tirares o bem e o mal das coisas que não são encargos nossos e os colocares nas únicas coisas que são encargos nossos. Pois se supuseres boas ou más algumas das coisas que não são encargos nossos, é absolutamente necessário, quando não atingires as que queres, ou te deparares com as que não queres, que censures e odeies os responsáveis. Pois é natural a todo vivente evitar e afastar-se das coisas que se afiguram nocivas e de suas causas, como também buscar e admirar as coisas benéficas e suas causas. Então, é inconcebível que alguém, pensando sofrer algum dano, alegre-se com o que lhe parece danoso. Do mesmo modo, também, é impossível que se alegre com o próprio dano. Daí também isto: um pai é ofendido pelo filho quando não partilha com este as coisas que a este parecem boas. Polinices e Eteócles também agiram assim, por acreditarem que a tirania fosse um bem. Em razão disso, o camponês insulta os deuses, bem como o marinheiro, o comerciante, os que perdem as mulheres e os filhos. Pois aí onde está o interesse, aí também está a piedade. Quem cuida do desejo e da repulsa como se deve, cuida também, do mesmo modo, da piedade. Convém fazer libações, sacrifícios e oferecer primícias, segundo os costumes ancestrais de cada um, mas de modo puro, não de modo indolente, nem descuidado, nem mesquinho, nem acima da própria capacidade. 32. Quando recorreres à adivinação, lembra que não sabes o que está por vir, mas vais ao adivinho para seres informado sobre isso. Vais sabendo, já que és filósofo, qual é a qualidade do que está por vir. Se for algo que não seja encargo nosso, é absolutamente necessário que não seja nenhum bem, nenhum mal. Então não leves ao adivinho desejo ou repulsa, senão te apresentarás tremendo diante dele. Mas, discernindo que tudo o que vier é indiferente e nada, seja o que for, se refere a ti, pois poderás fazer bom uso, e isso ninguém te impedirá. Vai confiante aos deuses como conselheiros. Além disso, quando algo te for aconselhado, lembra quais conselheiros tu acolhes e quais, desobedecendo, recusarás ouvir. Consulta o oráculo do mesmo modo que Sócrates julgava ter valor. Para os casos nos quais o exame como um todo se refere às consequências e os pontos de partida para conhecer o assunto não são dados nem pela razão, nem por alguma outra arte. Assim, quando precisares compartilhar um perigo com um amigo ou com a pátria, não consultes o oráculo se deves compartilhar o perigo. Pois se o adivinho anunciar maus presságios, é evidente que isso significa ou a morte, ou a perda de alguma parte do corpo, ou o exílio. Mas a razão te impele, mesmo nessas situações, a ficar ao lado do amigo ou da pátria e expor-te ao perigo. Portanto, dá atenção ao maior dos adivinhos, Apolo Pítico, que expulsou do templo o homem que não socorreu o amigo que estava sendo assassinado. 33. Fixa, a partir de agora, um caráter e um padrão para ti próprio que guardarás quando estiveres sozinho ou quando te encontrares com outros. Na maior parte do tempo, fica em silêncio ou, com poucas palavras, fala o que é necessário. Raramente, quando a ocasião pedir, fala algo, mas não sobre coisa ordinária. Nada sobre lutas de gladiadores, corridas de cavalos, nem sobre atletas, nem sobre comidas ou bebidas, assuntos falados por toda parte. Sobretudo, não fales sobre os homens, recriminando-os, ou elogiando-os, ou comparando-os. Então, se fores capaz, conduz a tua conversa e a dos que estão contigo para o que é conveniente. Porém,
Se te encontrares isolado em meio a estranhos, guarda silêncio. Não rias muito, nem sobre muitas coisas, nem de modo descontrolado. Recusa-te a fazer juramentos, se possível por completo, se não na medida do possível. Põe de lado os banquetes de estranhos e de homens comuns, mas se um dia surgir uma ocasião propícia, mantém-te atento e jamais caias na vulgaridade. Pois sabe que, quando o companheiro for impuro, quem convive com ele necessariamente se torna impuro, mesmo que, por acaso, esteja puro. Acolhe as coisas relativas ao corpo na medida da simples necessidade. Alimentos, bebidas, vestimenta, serviçais. Mas exclui por completo a ostentação ou o luxo. Quanto aos prazeres de Afrodite, deves preservar-te ao máximo até o casamento. Mas se te engajares neles, é preciso tomá-los conforme o costume. No entanto, não sejas grave nem crítico com os que fazem uso deles, nem anuncies repetidamente que tu próprio não o fazes. Se te disserem que alguém, maldosamente, falou coisas terríveis de ti, não te defendas das coisas ditas, mas responde que ele desconhece meus outros defeitos ou não mencionaria somente esses. Não é necessário ir frequentemente aos espetáculos, mas se surgir uma ocasião propícia, não mostres preocupação com ninguém senão contigo mesmo. Isto é, quere que aconteçam somente as coisas que acontecerem e que vença somente o vencedor, pois assim tu não te farás entraves. E abstente por completo de gritar, rir de alguém ou comover-te. Uma vez tendo saído do espetáculo, não fales muito sobre o que lá se passou, na medida em que não leva a tua correção, pois, a partir de tal, será evidente que admiraste o espetáculo. Nem ao acaso, nem prontamente vás às palestras dos outros, mas se fores, guarda ao mesmo tempo reverente, equilibrado e cordial. Quando fores te encontrar com alguém, sobretudo algum entre os que parecem proeminentes, indaga a ti mesmo o que Sócrates ou Zenão fariam em tais circunstâncias, e não te faltarão meios para agir convenientemente. Quando fores encontrar alguém do grupo dos muito poderosos, considera de que não o acharás em casa, de que serás impedido de entrar, de que as portas se fecharão para ti, de que ele não te dará atenção, e se ainda assim for conveniente ir, vai. Mas suporta os acontecimentos e jamais digas a ti mesmo, isso não vale tanto, pois orientar-se pelas coisas exteriores é próprio do homem comum. Nas conversas, desiste de lembrar, frequente e desmedidamente, as tuas ações e aventuras perigosas, pois não é prazeroso para os outros ouvir as coisas que te aconteceram, quanto te é lembrá-las. Desiste também de provocar risadas, pois tal atitude resvala na vulgaridade, como também pode fazer com que os teus próximos percam o respeito por ti. Encetar conversas vergonhosas é perigoso. Quando isso ocorrer, se a ocasião for propícia, repreende quem se comporta assim. Se não, mostra, por meio do silêncio, do rubor e de um ar sombrio, que estás descontente com a conversa. 34. Quando apreenderes a representação de algum prazer ou de alguma outra coisa, guarda-te e não sejas arrebatado por ela. Que o assunto te espere. Concede um tempo para ti mesmo. Lembra então destes dois momentos. Um, no qual desfrutarás o prazer, e outro posterior, no qual, tendo-o desfrutado, tu te arrependerás e criticarás a ti mesmo. Compara então com esses dois momentos o quanto, abstendo-te, tu te alegrarás e elogiarás a ti próprio. Porém, caso a ocasião propícia para empreender a ação se apresente, toma cuidado, que não te vençam sua doçura e sua sedução. Compara isso ao quão melhor será para ti teres a ciência da obtenção da vitória. 35. Quando discernires que deves fazer alguma coisa, faz. Jamais evite ser visto fazendo-a, mesmo que a maioria suponha algo diferente sobre, pois se não fores agir corretamente, evita a própria ação. Mas se corretamente, por que temer os que te repreenderão incorretamente? 36. Assim como é dia e é noite,
possuem pleno valor quando em uma proposição disjuntiva, mas não em uma conjuntiva, assim também tomar a maior parte tem valor para o corpo, mas não o valor comunitário que é preciso observar em um banquete. Quando então comeres com alguém, lembra de não veres somente o valor para o corpo dos pratos postos à tua frente, mas que também é preciso que guardes o respeito para com o anfitrião. 37. Se aceitares um papel além de tua capacidade, tanto perderás a compostura quanto deixarás de lado aquele que é possível que bem desempenhes. 38. Do mesmo modo que, ao caminhares, tomas cuidado para que não pises em um prego ou não torças o pé, assim também toma cuidado para que não causes dano à tua faculdade diretriz. Se guardarmos atentamente essa regra, nós empreenderemos cada ação com mais segurança. 39. O corpo é a medida das posses de cada um, como o pé o é da sandália. Se te fixares nisso, guardarás a medida. Mas se fores além, necessariamente cairás no abismo. E assim, igualmente, a respeito da sandália. Se fores muito além do pé, ela torna-se dourada, em seguida púrpura, depois bordada, pois, uma vez ultrapassada a medida, não há mais limite algum. 40. As mulheres, logo após os seus 14 anos, são chamadas de senhoras pelos homens. Vendo assim que nenhuma outra coisa lhes cabe, exceto se deitarem com eles, começam a se embelezar, e nisso depositam todas as esperanças. É importante então que cuidemos para que percebam que por nenhuma outra coisa são honradas, senão por se apresentarem disciplinadas e dignas. 41. É sinal de incapacidade ocupar-se com as coisas do corpo, tal como exercitar-se muito, comer muito, beber muito, evacuar muito, copular muito. É preciso fazer essas coisas como algo secundário, que a atenção seja toda para o pensamento. 42. Quando alguém te tratar mal ou falar mal de ti, lembra que ele o faz ou fala pensando que isso lhe é conveniente. Não lhe é possível, então, seguir o que se te afigura, mas o que se lhe afigura, de modo que, se equivocadamente se lhe afigura, aquele que sofre o dano é quem está enganado. Com efeito, se alguém supuser falsa uma proposição conjuntiva verdadeira, não é a proposição conjuntiva que sofre o dano, mas quem se engana. Agindo de acordo com isso, serás gentil com quem te insulta. Diz, pois, em cada uma dessas ocasiões, assim lhe parece. 43. Toda coisa tem dois lados, um suportável e outro não suportável. Se teu irmão for injusto, não o tomes por aí, isto é, que ele é injusto, pois isso não é suportável, mas antes por aqui, que ele é teu irmão, e que fostes criados juntos. Assim o tomarás de acordo com o que é suportável. 44. Estes argumentos são inconsistentes. Eu sou mais rico do que tu, logo sou superior a ti. Eu sou mais eloquente do que tu, logo sou superior a ti. Mas antes, estes são consistentes. Eu sou mais rico do que tu, logo minhas posses são maiores do que as tuas. Eu sou mais eloquente do que tu, logo minha eloquência é maior do que a tua. Pois tu não és nem as posses, nem a eloquência. 45. Alguém se banha de modo apressado. Não digas que ele de modo ruim, mas de modo apressado. Alguém bebe muito vinho. Não digas que ele de modo ruim, mas que muito. Pois antes de discernir a opinião dele, como sabes que ele de modo ruim? Assim, não ocorrerá que apreendas as representações compreensivas de umas coisas e des assentimento a outras. 46. Jamais te declares filósofo. Nem, entre os homens comuns,
Fales frequentemente sobre princípios filosóficos, mas age de acordo com os princípios filosóficos. Por exemplo, em um banquete, não discorras sobre como se deve comer, mas come como se deve. Lembra que Sócrates, em toda parte, punha de lado as demonstrações, de tal modo que os outros o procuravam quando desejavam ser apresentados aos filósofos por ele, e ele os levava. E dessa maneira, sendo desdenhado, ele ia. Com efeito, caso, em meio a homens comuns, uma discussão sobre algum princípio filosófico sobrevenha, silencia ao máximo, pois o perigo de vomitar imediatamente o que não digeriste é grande. E quando alguém te falar que nada sabes e não te morderes, sabe então que começaste a ação. Do mesmo modo que as ovelhas não mostram o quanto comeram, trazendo a forragem ao pastor, mas, tendo digerido internamente o pasto, produzem lã e leite, também tu não mostres os princípios filosóficos aos homens comuns, mas, após tê-los digerido, as ações. 47. Quanto ao corpo, quando tiveres te adaptado à frugalidade, não te gabes disso. Nem digas, em toda ocasião, se beberes água, que bebes água. E se quiseres, em algum momento, exercitar-te para uma tarefa árdua, faz isso para ti mesmo e não para os outros. Não abraces estátuas, mas se tiveres forte sede, bebe água gelada e cospe, e não digas a ninguém. 48a. Postura e caráter do homem comum. Jamais espera benefício ou dano de si mesmo, mas das coisas exteriores. Postura e caráter do filósofo. Espera todo benefício e todo dano de si mesmo. 48b. Sinais de quem progride. Não recrimina ninguém, não elogia ninguém, não acusa ninguém, não reclama de ninguém, nada diz sobre si mesmo, como quem é ou o que sabe. Quando, em relação a algo, é entravado ou impedido, recrimina a si mesmo. Se alguém o elogia, se ri de quem o elogia. Se alguém o recrimina, não se defende. Vive como os convalescentes, precavendo-se de mover algum membro que esteja se restabelecendo antes que se recupere. Retira de si todo o desejo e transfere a repulsa unicamente para as coisas que, entre as que são encargos nossos, são contrárias à natureza. Para tudo, faz uso do impulso amenizado. Se parecer insensato ou ignorante, não se importa. Em suma, guarda-se atentamente como um inimigo traiçoeiro. 49. Quando alguém se crê merecedor de reverência por ser capaz de compreender e interpretar os livros de Crisipo, diz para ti mesmo: se Crisipo não escreveu de modo obscuro, ele não tem pelo que se crer merecedor de reverência. Mas o que eu desejo? Conhecer a natureza e segui-la. Busco então quem a interpreta. Ouvindo que é Crisipo, vou a ele, mas não compreendo seus escritos. Busco então quem os interpreta. Até aí, absolutamente nada há que mereça reverência. Quando eu acho o intérprete, resta-me fazer uso das coisas prescritas. Unicamente isso é digno de reverência. Ora, se admiro o próprio interpretar, que outra coisa me torno senão gramático, ao invés de filósofo? Com a diferença que no lugar de Homero, interpreto Crisipo. Então, quando alguém me disser, interpreta algo de Crisipo para mim, sobretudo, enrubescerei quando não for capaz de exibir ações semelhantes às palavras e condizentes. 50. Respeita todas as coisas que foram expostas como se fossem leis, como se cometesses uma impiedade se as transgredisses. E se alguém falar algo de ti, não dês atenção, pois isso não é mais tua. 51. Por quanto tempo ainda esperarás para que te julgues merecedor das melhores coisas e para que em nada transgridas os ditames da razão? Recebeste os princípios filosóficos com os quais foi preciso concordar, e concordaste. Por qual mestre ainda esperas para que confies a ele a correção de ti mesmo? Não és mais um adolescente, já és um homem feito.
Se agora fores descuidado e preguiçoso, e sempre fizeres adiamentos após adiamentos, fixando um dia após o outro, o dia depois do qual cuidarás de ti mesmo, não perceberás que não progrides. E permanecerás, tanto vivendo quanto morrendo, um homem comum. Então, a partir de agora, como um homem feito e que progride, considera a tua vida merecedora de valor, e que seja lei inviolável para ti tudo o que se afigurar como o melhor. Então, se uma tarefa árdua ou prazerosa ou grandiosa ou obscura te for apresentada, lembra que essa é a hora da luta, que essa é a hora dos Jogos Olímpicos, e que não há mais nada pelo que esperar, e que, por um revés ou um deslize, perde-se o progresso, ou o conserva. Deste modo, Sócrates realizou-se. De todas as coisas com que se deparou, não cuidou de nenhuma outra, exceto a razão. E tu, mesmo que não sejas Sócrates, deves viver desejando ser como Sócrates. 52. O primeiro e mais necessário tópico da filosofia é o da aplicação dos princípios, por exemplo, não sustentar falsidades. O segundo é o das demonstrações, por exemplo, por que é preciso não sustentar falsidades? O terceiro é o que é próprio para confirmar e articular os anteriores, por exemplo, por que isso é uma demonstração? O que é uma demonstração? O que é uma consequência? O que é uma contradição? O que é o verdadeiro? O que é o falso? Portanto, o terceiro tópico é necessário em razão do segundo, e o segundo em razão do primeiro. Mas o primeiro é o mais necessário e onde é preciso se demorar. Porém, fazemos o contrário, pois no terceiro despendemos nosso tempo e todo o nosso esforço é em relação a ele, mas do primeiro descuidamos por completo. Eis aí porque, por um lado, sustentamos falsidades e, por outro, temos à mão como se demonstra que não é apropriado sustentar falsidades. 53. É preciso em toda ocasião ter à mão o seguinte: conduze-me, Zeus, e tu também, destino, para o posto ao qual um dia fui designado, que diligente eu vos seguirei, e se, mal me tornando, não o quiser, ainda assim vos seguirei. Aquele que de modo justo ceder à necessidade é, para nós, sábio e conhecedor das coisas divinas. Críton, se assim é desejado pelos deuses, que assim seja. Ânito e Meleto podem me matar, mas não podem me causar dano. Fim da obra. Obrigado por escutar Manual de Epicteto pelo nosso canal. Se puder, curta e compartilhe o vídeo, para que possamos continuar o nosso trabalho.